Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. Que alegria, minha gente! Nós estamos então iniciando mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. E olha que hoje tem novidade para você que nos acompanha, participante pela primeira vez, sim, trazendo experiências maravilhosas, porque estamos chegando de um evento extraordinário, uma estreia, uma abertura, a primeira edição do projeto Celebrar. Que lindo é celebrar! Celebrar as conquistas, as vitórias, as coisas boas, contar os testemunhos, compartilhar das coisas lindas que o nosso Deus tem nos dado. É maravilhoso demais, você vai ouvir os meus convidados falando um pouquinho também da experiência que tiveram hoje nesse projeto maravilhoso que é o projeto Celebrar. E eu tenho comigo então, para começar, eu tenho Betão de Paula. Hoje eu tenho comigo o cantor Betão de Paula. Gente, que maravilha! Ele vai falar um pouquinho pra gente, mas antes de cumprimentar também o Betão, de trazê-lo para o ciclo aqui de comunicação, de trazer pra gente a experiência dele, nós vamos agora cumprimentar você que está em casa. Um abraço pra você, obrigada pelo carinho, você que está no seu trabalho, obrigada, você que convidou o amigo, a amiga, o parente, você é uma pessoa muito especial, porque faz com que esse trabalho nosso chegue a muitos lugares e assim abençoe multidões, tá certo? Obrigada mesmo, uma boa noite. Curta, compartilhe e atenção em tudo que você vai ouvir e aprender, tá certo? Betão de Paula, pra mim é um prazer te receber no podcast, um cantor do Reino dos Céus, bem-vindo. O prazer é todo meu, Suzana, é maravilhoso. Como eu posso dizer pra você, depois de uma semana gloriosa que nós tivemos, um domingo maravilhoso, uma quinta-feira, um projeto Celebrar que foi um sucesso. Estou eu aqui hoje, depois de uma semana maravilhosa. Daqui a pouquinho você vai trazer uma palhinha pra gente dos seus principais louvores, viu? Daqui a pouquinho, Betão vai cantar pra gente aqui, uma palhinha, trazer uma palhinha pra gente dos louvores dele, porque pelo menos dois, né? Pelo menos dois, Betão. Sim. De coisas que falam das coisas de Deus, maravilhosos louvores, né? Um gingado muito gostoso, né? Um ritmo muito bom que a gente tem pra ouvir, curtir e também dançar, tá certo? Dançar pra Deus, que é a chamada dança profética para o nosso Deus. Daqui a pouquinho, Betão. Agora eu tenho também comigo, eu vou até virar pra cá, João Paulo Rodrigues, bispo da Igreja Reino do Céu, da cidade de Betim, Minas Gerais. Bem-vindo mais uma vez e sempre. Ô, Suzana, pra mim é um motivo de muita alegria voltar aqui no podcast. Eu até brinquei com você, falei, se você não me convidar, eu vou lá assim mesmo, hein? Venha sempre, viu? Mas é uma alegria poder estar com você hoje com o Betão de Paula, profetisa Graziele. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. A gente compartilhar as coisas de Deus e acrescentar na vida de tantas pessoas. Coisa boa, né? Daqui a pouquinho. E você que sempre tem uma palavra, uma experiência para contar, é maravilhoso demais. Amém. Bom, eu deixei para cumprimentar por hoje uma missionária e profetisa Graziele de Cássia. Primeira vez participando com a gente, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe muito no seu trabalho, porque veio de Campinas, depois de ter realizado um trabalho lindo em Campinas, agora está em Minas Gerais, na cidade de Matozinhos. Bem-vinda. Sim, olá, Suzana. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É um prazer muito grande, né?
Porque a gente acompanha e estar aqui, melhor ainda. Aqui é presencial, né? Verdade. Convivência assim, ó, um com o outro. E também nós tivemos hoje a festa, daqui a pouquinho você vai falar sobre isso, tá bom? Ok. Bom, um abraço com muito carinho também ao meu videomaker Ronan Marques Júnior, que está, né, na edição, né, na composição. É ele que faz esse vídeo maravilhoso do podcast. Um abraço pra você, Ronan, que Deus te abençoe muito. Ezequiel também com ele hoje. Um abraço com carinho pra você, Ezequiel. E olha, hoje tem novidade no podcast, porque nós teremos também daqui a pouquinho mais 2 participantes, porque hoje nós fomos lá do Projeto Celebrar, comemoramos e celebramos lá com uma galera maravilhosa, e daqui a pouco a gente vai falar com esses 2 missionários, né, que tem pra gente uma experiência também diferente, né, da gente, porque cada um tem uma experiência nova e na visão de um todo, mesmo que é o reino, né, a visão da libertação, da alegria, da convivência, da chegada desses jovens novos para o reino do céu. Daqui a pouquinho. Betão, vamos começar com você, vamos alegrar esse nosso podcast. Vamos. Você como um cantor, que tem canções maravilhosas, onde você chega, você faz uma festa, Betão. É um ritmo aqui de pagode? Sim, o pagode, como a gente fala, um pagode diferenciado, pagode gospel que nós falamos, pagode diferenciado, um pagodinho que, assim, para alguns até criticam, mas é uma coisa muito bacana que faz o povo dançar, cantar, se alegrar, é um pagode diferenciado. Olha, eu acho que essa palavra critica, alguns criticam, só criticam quem não entende. É verdade. Porque quem entende que é uma dança profética, É um ato profético. quem entende que é um ato profético de louvor e adoração a Deus, não vai criticar, né? É claro que uns gostam, outros não, porque ritmo musical, né? Pode ser verdade. que você goste, pode ser que eu não, isso aí tá no gosto de cada um, mas o ato em si de louvar, de adorar a Deus, isso é maravilhoso, né? Então não pode criticar, pode dizer, eu não gosto desse ritmo, mas eu amo a adoração que o ritmo traz, que a letra traz, né? Sim. Que a canção, a composição traz pra gente. Porque todo louvor é uma mensagem. Sim, passamos a mensagem através do pagode. Cada um tem seu ritmo. Nós temos os cantores do reino, que os cantores, cada um tem um ritmo para poder trazer uma mensagem através da música. Então, sertanejo, forró. Aí chegou minha vez o pagode. E eu perdi a oportunidade, né? Tive a oportunidade de estar gravando músicas que são mensagens profundas, que avivam nossa vida, nosso espírito, nossa alma. E eu tenho essa oportunidade de chegar, fazer alegria, cantar com os nossos irmãos maravilhosos e celebramos, né, a Jesus. Que coisa boa. Aí está o celebrar, né, Sim, João sim. Paulo? Celebrar. Já começa aí. Celebrar é o quê? É você agradecer, é você ser grato a Deus por tudo que Deus faz. E na pessoa do próximo, na pessoa do nosso irmão, quando eu agrego, né? Quando eu busco de você para a minha vida a sua experiência, eu estou agregando para a minha experiência o que você me traz. Então isso é importante, isso vem através do louvor, da palavra, da mensagem. É gostoso demais isso, né? Contar um testemunho de uma pessoa que foi curada. Falar nisso, como você chegou no reino, Betão? Bem lembrado, Suzana, bem lembrado. Primeiramente, né, aquela questão, a gente fala o primeiro amor. A primeira vez que cheguei no Reino dos Céus. É uma história que eu venho contando para algumas pessoas. E assim, minha mãe me lembrou na época, porque eu cheguei através do programa de rádio. Muito Olha, importante que o programa de rádio maravilha, em nossas Betão. vidas. E assim, minha mãe, ela me relatou na época que eu estava desenganado pelos médicos. E É mesmo, foi. Betão? Nossa, é uma história muito longa, mas eu vou resumir o máximo possível, porque nosso tempo, né, é curto. Então vou ser bem objetivo, para não ficar com muitas delongas. Nós Não vamos dar trazer muita você volta. mais vezes, você vai ter oportunidade de contar mais vezes o Sim. seu testemunho para ajudar milhares de pessoas que nos acompanham. A importância do rádio, da televisão, dos panfletos, dos jornais, tudo é importante, a forma de evangelizar. Mas o rádio, a televisão são, assim, papéis cruciais em nossas vidas. O rádio foi, na vida da minha família, um papel crucial. Por quê? Na época, minha mãe me contou, mas meu pai estava ouvindo aqueles rádios antigos, aqueles velhozinhos, sabe? Aqueles, com fita isolante, ainda ouvindo lá o programa, o Apóstolo Elinho de Carvalho, na época, missionário Elinho de Carvalho, na rua, ali embaixo, perto do Parque Municipal. E ele fez um desafio. Minha mãe contou pra mim na época que o médico falou, pode levar seu filho pra casa porque ele não tem mais cura. Infelizmente, leva pra morrer em casa porque ele tá desenganado. Você Nós não era sabemos criança? mais o que fazer com ele. Sim, eu tinha por volta de meus 4, 5 anos de idade.
E não sabíamos mais o que fazer com ele. Vai vir para casa, porque a medicina antigamente era um pouquinho mais lenta. Não estou falando mal dos médicos, né? Mas antigamente a medicina era um pouquinho mais lenta. Então hoje é mais sofisticada, já mais atualizada. Mas na época não. E falou, infelizmente não temos a cura. Ela não me especificou para mim qual que era a doença, mas só falou para mim, foi a história que ela me contou. E ela ouvindo o programa de rádio, um dia lá preocupada e vendo eu naquela situação, o Adelino de Carvalho, o apóstolo, fez um desafio. Você que está com seu filho em casa, tem alguém em casa sofrendo, desenganado pelos médicos, traga amanhã que eu estarei aqui na rua, na Avenida do Contorno, perto do Parque Municipal, Paróquia dos Milagres. Lembrei agora, Paróquia dos Milagres. Minha mãe pegou, foi tipo assim, eu vi no rádio, ela aceitou aquele desafio e foi. Ela e meu pai foram para lá. Chegou lá, segundo ela, que ela me contou, que eu cheguei já praticamente mole nos braços da minha mãe, tá? E assim, ela desacreditada já praticamente. E o missionário fez a prece forte. Essa famosa, como se nós temos aí a corrente forte de sexta-feira, ela fez a corrente, ele fez a oração forte e ela iniciou a corrente. E no primeiro elo, eu cheguei lá no santuário com ela, que ela me contou isso, eu cheguei com ela no santuário lá, nos braços, já praticamente desenganado, mole, já praticamente quase sem vida. E depois que fez aquela prece forte, aquela oração, ela falou que de repente eu acordei, assim, tipo assim, voltei. Acho que eu posso dizer que assim, eu tive novamente o fôlego de vida naquele momento. Renasci. E ela me contou isso, assim, até hoje me emociono, que é muito forte a história. Forte mesmo o testemunho. A parte que ela me contou. E assim, eu fico feliz porque eu tive a oportunidade, e através de um rádio, ser curado. E ela falou comigo assim, naquele momento, ela falou assim, que eu desci do colo dela, falou, mãe, onde que eu tô, tá? Meio perdido, meio assim, desorientado. E a partir daquele momento ali, naquele dia, foi assim, instantâneo, eu recebi minha cura. Assim, eu falo pra você que tem pessoas que estão nos assistindo agora, passou por essa situação também, deve ter passado por essa situação de com certeza. Tá desenganado, tá perdido, tá com a família, com a mãe ou com o pai, alguém perdido, desenganado pelos médicos e tá me ouvindo agora. É uma luz, né? É uma luz que chega. É uma luz, né? É uma saída. Como chegou para sua mãe, para o seu pai, tá chegando agora para alguém que nos acompanha nesse momento. Olha que maravilha, né? Através do seu testemunho. É muito importante relatar isso, porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Foi, como se diz, eu tive novamente a oportunidade de renascer, porque praticamente estavam desenganados, mortos já. E assim, através da prece forte do Adelino de Carvalho, lá no santuário lá da Paróquia dos Milagres, perto do Parque Municipal, Deus me deu uma nova oportunidade de estar com vocês aqui hoje, com essas pessoas maravilhosas. Obrigada, Deus. Muito obrigado. Agora, legal, essa honra, né? Suzana, verdade. Uma coisa que marca muito essa obra é a força da corrente de sexta-feira. E amanhã tem, né? Amanhã tem a corrente em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Olha a oportunidade que você que nos acompanha tem, porque amanhã tem corrente. Depois desse testemunho, né, que nós ouvimos, né, João Sim, Paulo? sim. Amanhã é dia de você que nos acompanha e enfrenta um problema na sua vida, com doença, com vício, com você mesmo, com alguém da sua família. É dia de você ir ao santuário e iniciar a sua corrente poderosa de batalha espiritual, né, João Paulo? E a pessoa não pode perder a oportunidade, Suzana. É verdade. Porque, igual o Betão tá contando, a mãe dele ouviu o rádio, a mãe e o pai, e eles decidiram na hora, nós vamos lá. Porque eles não tinham outra saída, já tinha batido em todas as portas. Então, você que está nos assistindo agora, nos acompanhando, você que está passando um problema dentro de casa, igual a Suzana falou, é amanhã. É a oportunidade que você tem para mudar essa situação da sua vida. E a prova viva que a corrente é forte e traz o resultado é a vida do Betão, que foi desenganado, foi curado e hoje é um instrumento de Deus, um cantor que leva alegria para tantas famílias. É, um cantor, na verdade, ele é um missionário, é uma missão, né? Às vezes ele não está no altar cuidando de um povo, de uma igreja, mas ele tem uma missão, Sim, né, João Paulo? Sim. É uma missão. Quando ele canta no altar, na segunda apostólica, por exemplo, quando ele sobe no altar para cantar, ou no santuário onde ele vai apresentar na noite do testemunho, que anuncia o Betão de Paula vai estar, ele vai levar o quê? Uma mensagem cantada. Mas é uma mensagem. Verdade. Né? É uma mensagem da palavra, é um ensinamento, é um testemunho falando, olha, vai lá, que você vai ouvir uma pessoa de Deus trazer uma mensagem para você. É legal isso, muito bacana, né, João Paulo? É bacana, e a gente vê que, falando da corrente de sexta-feira, corrente de libertação, corrente forte,
O que marca o reino do céu são os testemunhos. Testemunho. Cada Falou pessoa tudo, que chega dentro do santuário, ela tem uma história, ela tem um testemunho de vida, de uma vida sofrida, de uma vida de escravidão. E depois que a pessoa, ela toma a decisão, ela vai para o santuário, ela recebe a orientação de um profeta, de uma profetisa, a vida dela muda da água para o vinho. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É verdade. Quando a gente ouve, por exemplo, igual no caso, o Betão contando o testemunho dele, a pessoa que está nos acompanhando diz, eu também tenho uma esperança. Acendeu uma esperança. Sim. Né? Sim. Olha que legal que é. Então, se aconteceu com ele, que estava praticamente morto, e os pais dele foram no santuário, formaram a corrente, e hoje ele está aí contando o testemunho, eu também posso alcançar essa graça. Para a minha vida, para o meu filho, meu marido, minha esposa, alguém, pai, mãe, alguém, né? Porque a gente sempre tem alguém que a gente representa. E ninguém é feliz sozinho, né? Todo mundo, todas as pessoas são felizes porque ao redor delas tem pessoas que fazem parte da vida dela, do círculo de vida, de amizade, de convivência, e que são pessoas também que precisam estar bem, estar feliz, né? Verdade. Então isso um vai buscando para o outro, né? E pelo outro, né? E eu imagino a alegria dos pais do Betão, pais, né? Bispo? De ver esse milagre acontecendo. Porque é igual você falou, eu estou bem se as pessoas ao meu redor também estiverem bem. Né? As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, se você vê alguém ali que convive com você sofrendo, você sofre junto com a pessoa. Então, a transformação da vida dele também transformou a vida dos pais. E testemunho, profetisa Graziele, a gente está falando aqui, nós já vamos conversar com você a respeito disso, é tão importante porque cada um tem o seu. E você já me contou o seu testemunho. E você vai falar pra gente aqui um pouquinho também. Como foi você chegar no santuário? Você que é uma jovem profetisa. O apóstolo acreditou em você quando ele te viu, né? Ele disse, sim, essa moça tem um ministério. Foi lindo, eu estava com ele no dia. Ele disse lá em São Paulo, essa moça tem um ministério. E hoje você está, né, nessa vida linda para Deus, fazendo essa obra maravilhosa. Fala um pouquinho, como foi chegar no santuário? De que jeito? De que forma? O que te trouxe? Sim, eu cheguei no santuário, na verdade, através da vida da minha mãe. E eu vejo ali que foi uma ação mesmo de Deus, porque a minha mãe, ela trabalhava em uma casa, né? E sempre jogavam papéis de supermercado, panfleto, e o dono da casa, ele sempre tirava os papéis. Mas exatamente naquele dia em que a minha mãe estava passando por uma situação ali muito difícil, ele não tinha jogado os papéis fora. Que maravilha, como que Deus faz as coisas, né? Exato. E quando ela foi limpar, que estava na garagem, né? Quando ela foi limpar a garagem, meio aqueles tantos papéis que estavam lá, estava o panfleto do santuário. Evangelista, você que nos acompanha, olha a importância do seu trabalho, a importância da sua obra, como você agrada a Deus entregando um panfleto. João Paulo, Betão, olha como isso é importante, missionária Graziele. Sim. Então aquele panfleto trouxe uma família, resgatou uma família, porque ela veio através da mãe. Então a família foi alcançada. Continue, por favor. Sim. Então ela encontrou esse panfleto e mediante a situação ali que ela estava vivendo, como foi dito, né, pelo cantor, que acendeu ali uma esperança, né? Então minha mãe viu ali uma esperança, uma porta para ela sair daquela situação que ela estava. Então primeiro ela foi e depois ela me levou junto com os meus irmãos. Criança. Isso. E eu cheguei ao santuário com meus 7 anos de idade, né? Então já faz muito tempo aí. Não muito tempo, né? Vai devagar essas coisas. Vai devagar, não tem muito tempo, não. Vamos descobrir aqui. Uai, o que é isso? Muito tempo? O que sobra pra mim? Vamos lá. E aí, eu cheguei no santuário, né? E eu sempre tive ali, antes de chegar ao santuário, uma infância muito conturbada, né? Não era ali uma criança que são como essas crianças hoje do reino, né? Que vivia com alegria, com felicidade, mas era uma criança ali que vivia, na verdade, entristecida, né? E aí eu cheguei ao santuário e fui crescendo no santuário e a minha vida ali foi mudando.
Uma coisa que o apóstolo, ele disse, que eu sempre guardo pra mim, não me lembro se foi o apóstolo ou o apóstolo, mas foi um dos dois, que disseram que a gente tem que usar... Hoje eu tô jovem, né? Na verdade, todos aqui estão jovens. Amém. Essa velocidade. Ganhou um ponto em cada um aqui. Tirou um e ganhou outro. Agora voltamos ao normal. Já gostei dessa palavra. Tá tudo normal. E aí, eles disseram, né? Um dos dois disseram que a gente tem que usar a força da nossa juventude para poder servir a Deus. Então, nunca passou pela minha cabeça em um dia poder ajudar alguém. Vendo toda aquela situação, nunca passou pela minha cabeça. E aí, eu recebi essa revelação ali de Deus. Na verdade, falaram comigo, né? E aí, hoje eu estou aqui. Que coisa linda, ajudando outras Graziele. pessoas, principalmente jovens, né? Que linda, você é uma pastora, uma profetisa que hoje está na cidade de Matozinhos, Minas Gerais, Sim. né? Que em breve vai inaugurar um templo novo, próprio, maravilhoso. Uma catedral, né, Suzana? Uma catedral linda demais. Nossa. Você está sendo trazida, né, de São Paulo, né, para essa missão em Minas Gerais, na cidade de Matozinhos, e isso é maravilhoso, porque olha que testemunho lindo esta jovem missionária tem. Então você que nos acompanha, você tem seus filhos precisam ser encaminhados na vida espiritual. É maravilhoso. Maravilhoso. Olha, vou contar rapidinho aqui uma experiência que eu tive lá no Monte Manaim, lá no Vale de Elim. Lá a gente tem vários atos proféticos. Eu vou contar do Vale de Elim. Eu estava recebendo as caravanas do Vale de Elim. Também lá comigo a bispa Gabriela Araújo, comigo também a bispa Lidiane Lima e também comigo a bispa Rose Rodrigues. A bispa Rose Rodrigues de Curitiba, Paraná, a bispa Lidiane Lima de Salvador, Bahia, a bispa Gabriela Araújo de Vitória do Espírito Santo. Então nós estávamos ali fazendo aquela recepção, acolhendo aquela gente com carinho, recebendo com amor ali na entrada. E uma mãe chegou para mim e disse: Suzana, eu te vejo no podcast e eu estou aqui para trazer o meu filho, que estou buscando por ele na corrente porque já estou no santuário. E o meu filho só ficava na tela, ou seja, pegava o celular e a vida dele, o almoço e o jantar, o dormir e o acordar era na tela. Então ela já não sabia mais o que fazer com o filho viciado em tela de celular. Aí na corrente ela já alcançou uma graça maravilhosa, que foi dizer para mim assim: meu filho, vem cá. E chamou o filho. E esse rapaz chegou ali, ele tem de 13 a 16, eu vou deixar dentro dessa faixa etária, porque não me recordo bem qual a idade dele. E falou: venha cá. Aqui, o primeiro milagre já alcancei, porque ele não vinha comigo, hoje ele veio. Nossa, eu estou buscando para ele se libertar da tela do celular. Gente, que coisa linda, isso. Que fé. Então, testemunho é isso. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas esse testemunho é mais forte que o outro. Não. Testemunho são todos fortes. Sim. Depende só da pessoa que sofre. Sim. Se ela sofre com uma dor de cabeça, ou se ela sofre de diabetes, o sofrimento é o mesmo. Porque é ela que sofre. Então ela vai buscar a cura, a libertação. A forma que ela vive no santuário, que ela chega, que ela busca, que ela luta, é que é forte, né? Então não tem o testemunho mais forte. Tem a forma mais forte de buscar o milagre. E a pessoa vai lá e busca e recebe. É maravilhoso demais. Lembrando a todos que amanhã, sexta-feira, tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Em todos os santuários. Profetiza Graziele de Cássia. Diz pra gente aí, qual o endereço do santuário de Matozinhos? Nós estamos localizados no seguinte endereço: Avenida Minas Gerais, no número 856, no centro de Matozinhos. E amanhã eu vou estar lá no santuário para que eu possa receber você, porque assim nós vamos juntos nessa batalha. Você não está sozinho, você não está sozinha, mas eu quero entrar junto com você nessa batalha para que você possa vencer em nome de Jesus. Olha como ela fala.
Usando as palavras do apóstolo Adelino de Carvalho. Já aprendeu. E aprendeu bem. Você não está sozinho. É isso mesmo, profetisa. Não está. E é importante, né? Porque amanhã vai ter gente que já forma corrente, vai ter a sua assistência espiritual, como também pessoas novas que foram no projeto Celebrar, né? E lá no projeto, essas pessoas também ouviram uma palavra, essas pessoas também ouviram testemunho, compartilharam, ouviram pessoas contar experiências, que também amanhã vão ao santuário. Sim, e aproveitando que a senhora está falando sobre o Celebrai, eu quero aqui trazer um versículo falando que coisa sobre boa. isso. É Deus Então, falando. Pois é. Eu quero abrir aqui em Salmos, no capítulo 34, no versículo 1, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, nós podemos aqui usar o louvarei como celebrarei, né? Celebrei. Verdade, com certeza. E então, em todo momento de nossa vida, em todo o tempo que nós temos ali que celebrar. E o que é celebrar? É ter alegria, né? Fazer com alegria, viver com alegria. Reconhecer, né, Graziele? Sim. Reconhecer os feitos de Deus. Você, como uma profetisa, né, sabe o quanto é importante celebrar, bater o sino, né? É tão importante no santuário aquele ato de tocar o sino, fazer barulho com o sino, bater ele ali, porque alguém está contando um testemunho. Ou seja, está glorificando a Deus, né? Está celebrando a vitória. Celebrando, isso mesmo. Parabéns. E aqui o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, em tudo aquilo que nós falarmos, fizermos, o Senhor precisa estar ali, assim nós celebrarmos Ele em nossa vida. Deus Que seja maravilha! louvado. Ô, maravilha! Bom, Você já vai dar uma palhinha do seu louvor, tá? Daqui a pouquinho. eu tô na visão dela aqui. Daqui a pouquinho também nós vamos receber aqui o pastor Josué, que é um pastor jovem, pastor do Jaé, daqui a pouquinho, para falar também um pouquinho sobre o projeto Celebrar. E também hoje o pastor Cauã. Cauã, pela primeira vez no nosso podcast, João Paulo, vão receber, hoje estão recebendo pela primeira vez a profetisa Graziele, o cantor Betão de Paula e também o pastor Cauã, daqui a pouquinho. Vamos lá, João Paulo, mais uma vez o seu endereço, qual é? Meu endereço... Amanhã, né? Sexta-feira, Amanhã, né? sexta-feira. Esse povo vai acompanhando e vai chegando no santuário em busca da cura e da libertação mesmo, porque depois de ouvir testemunhos fortes, sim. né, ter a vida transformada. Verdade. Amanhã tem corrente forte de libertação no Santuário de Betim, na Avenida Amazonas 272, no centro de Betim. E o meu WhatsApp, para você falar diretamente comigo, é o 319-9743-1613. 319-9743-1613. Amanhã é um dia muito forte, né? Quais os horários amanhã, João Paulo? Amanhã, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 3 da tarde e 7 horas da noite. E no domingo? Domingo, 7 da manhã e às 6 horas da tarde. Todo domingo tem celebração da Santa Ceia em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. É importante dizer a você que a corrente... Como que é, João Paulo? A corrente te liberta. A corrente te levanta. A Santa Ceia te mantém de pé. Pronto, falou o pastor, né? Quem entende da importância da formação da corrente na vida do povo de Deus e também a importância da Santa Ceia. O corpo e o sangue de Jesus, né? Então, a corrente é importante, você busca, você vai lá formar a corrente e você é levantado. E na celebração da Santa Ceia, você é garantido por Deus, né? É maravilhoso isso. Então é um conjunto, né, João Paulo? Sim, você sim. sai da corrente e você entra na Santa Ceia. Sexta-feira corrente, domingo Santa Ceia. Maravilhoso isso. Isso é maravilhoso. Agora, Suzana, eu queria também deixar uma palavra, porque nós estamos diante de um ato profético muito forte, que o apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol Daniela Carvalho, eles vão realizar na Terra Santa de Israel. E é um lugar um cenário espiritual que marcou a humanidade. O Mar Vermelho. Com certeza. Foi o lugar onde Deus libertou o seu povo. Um povo que era de Deus, que era povo de Deus, que cantava, que louvava,
que pregava a palavra de Deus, mas que eram escravos. E a escravidão desse povo acabou a partir de um momento que um homem chamado Moisés, que foi o libertador daquele povo, acreditou. Moisés acreditou enquanto muitos não acreditaram. E porque ele acreditou, Deus abriu o Mar Vermelho e passou o povo. E os inimigos que vinham atrás não passaram, eles morreram no Mar Vermelho. Agora, trazendo isso para dentro da palavra de Deus, eu quero falar sobre perseguição, porque nos dias de hoje tem muita gente sofrendo perseguição. Pessoas que são perseguidas por doença, enfermidade, vícios. Pessoas que são perseguidas por uma má sorte, Suzana. Verdade, então. Pessoas que vivem tentando, mas nunca conseguem. Isso se tornou uma perseguição. E aqui na palavra de Deus, no livro de Êxodo 14, Êxodo capítulo 14, versículo 1. O título é Perseguição de Israel. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Deus passou a instrução. Aí aqui no versículo 15... E como que Deus passou a instrução? Deus passou a instrução para Moisés. Moisés era o líder do povo. Então, aí mostra a importância da obediência. Da obediência ao profeta. Ao profeta. Então, o profeta é importante na vida da pessoa. Muito, demais. Porque é o profeta que busca, né, o direcionamento de Deus. O profeta, ele tem a direção de Deus para o povo. Era o caso de Moisés. Deus falava com Moisés, e aqueles que seguiam a orientação de Moisés e seguiram, tiveram o resultado. E a gente vê aqui que no versículo 15, quando eles vão passar pelo Mar Vermelho, Deus fala para Moisés: disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? A gente precisa entender que há momento para tudo. Hoje nós tivemos um dia de celebração. Verdade. Mas tem pessoas que estão passando uma perseguição na vida. E Deus falou para eles: agora não é hora de vocês clamar a mim. Diz aos filhos de Israel que marchem. No versículo 16: e tu levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar, e ele se abrirá, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então ali, quem seguiu a instrução de Moisés e acreditou, viu o agir de Deus. E o apóstolo Adelino de Carvalho, a apóstola Sol Daniela Carvalho, eles vão agora no mês de maio, né, o mês está começando hoje, dia 1º, eles vão neste mesmo cenário, neste mesmo lugar, nestas mesmas águas. Realizaram um ato profético. Realizaram um ato profético. Eles vão levando... Importante, né? Não só o nome, porque, é igual eu falei lá em Betim, no domingo passado, o seu nome é você. Claro. Se leva meu nome, me leva. Claro. Me isso leva. Aí. Se o meu nome está indo, eu estou indo. Verdade. Né? Porque o nome da gente representa a gente, né? Representa a gente. E o apóstolo, missionária Adelino de Carvalho, apóstola Sol Daniela Carvalho, eles vão levar nas vestes sagradas o nome de pessoas, primeiro, que estão sofrendo uma perseguição, pessoas que são perseguidas por má sorte, que tem tudo para ser feliz e não é porque não tem sorte. Caminhos são fechados. Caminhos fechados. Pessoa tenta, ela vai de um lado, não dá certo, ela vai do outro. Por quê? Os caminhos estão fechados. Era o povo de Israel. Era povo de Deus, mas os caminhos estavam fechados. E essa abertura de caminhos que o apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol vai fazer esse ato profético lá em Israel, na Terra Santa, vai levar essa multidão com eles, né? Sim. Esse ato profético celebrado lá, realizado lá em Israel, será com essa multidão de fé que estarão
ou estarão, porque são muitos, né? Que estará com eles lá, né? No momento do ato profético realizado. Isso é muito forte, porque a pessoa vai estar, por exemplo, no Brasil, em alguma parte do Brasil, porque pessoas do Brasil todo se mobilizam para isto, né? Para colocar o nome na veste do apóstolo, da apóstola. Então, todos vão estar com o apóstolo, com a apóstola naquele ato profético, né? É maravilhoso, né? É uma muito força forte. muito grande, né? Agora, Suzana, olha a quantidade de testemunhos que nós temos em todos os santuários no Brasil de pessoas que acreditaram e participaram deste ato profético. Porque tudo é uma questão de fé. E fé não se discute. Se você acredita que Deus vai desembaraçar seu caminho e vai abrir as portas, né? abrir as portas, mudar a sua sorte, Deus vai fazer isso. Porque Deus não vai contra a fé daquele que acredita. É verdade. Então, esse trabalho, e amanhã, sexta-feira, nós vamos estar preparando todas as pessoas para esse trabalho. Todos os pastores, todos os profetas, todas as profetisas, né, estarão nessa visão, nesse mesmo trabalho em todos os santuários, né? Sim, sim. E eu tenho certeza, a palavra de Deus, ela é a verdade que Deus deixou. O que aconteceu com o povo de Deus em Israel, no Mar Vermelho, em Piairote. E impressionante que a palavra Piairote quer dizer beco sem saída. Verdade. Suzana, quantas pessoas que estão no beco sem saída? Num caminho sem rumo, né? Sem direção na vida. Entra e não sabe o que fazer no caminho, não sabe, Pois é. fechado. E já bateram em tantas portas, já buscaram ajuda de tantas pessoas e não mudou nada. Então, esse trabalho é para você que está nos ouvindo e que precisa de uma nova direção, precisa mudar a sorte da sua vida. Maravilhoso demais. Mais uma vez, então, o endereço. Santuário de Betim, localizado na Avenida Amazonas, 272, no centro da cidade de Betim, Minas Gerais. E o meu WhatsApp, para você mandar sua mensagem, falar direto comigo, é o 31 DDD 99743 1613. 99743 1613. E por falar, né, nesse trabalho maravilhoso, daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma vinheta. Daqui a pouquinho, já, mas eu quero agradecer a você, missionária Graziele de Cássia. Foi maravilhosa a sua palavra, o testemunho, que lindo. Quero receber você mais vezes no nosso podcast. Vou te convidar. Espero que você tenha disponibilidade para participar mais vezes comigo, porque muito contribuiu. Sim. Deus te abençoe muito pela sua palavra, pelo seu testemunho, que é maravilhoso. Eu que agradeço por estar aqui e, em nome de Jesus, vamos estar aqui próximas vezes para contribuir ainda mais. Com muita alegria. Muito obrigada mesmo. Quero agradecer ao bispo João Paulo Rodrigues, da cidade de Betim. Obrigada pelo carinho de sempre atender o meu convite, vir participar, sua palavra, seu entendimento, a profundidade na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. É maravilhoso demais. Obrigada, viu? Suzana, eu que te agradeço pela oportunidade, me dar esse espaço de estar com vocês aqui hoje e compartilhar desta palavra, porque eu tenho certeza que vai se cumprir na vida daqueles que acreditam o que está escrito aqui. Maravilhoso demais, né? Tudo que a gente faz crendo, sim, recebe. Recebe. Como diz a apóstola Sol, Daniela Carvalho, eu acreditei quando ninguém acreditou. Eu confiei quando ninguém confiou. Não é isso? Sim. É uma canção, é um louvor, né? Verdade. E que é uma verdade, uma palavra, uma mensagem, né? Você precisa acreditar para que Deus faça acontecer na sua vida. Obrigada, João Paulo. Muito obrigado, Suzana. E eu tenho comigo aqui nessa rodada, eu tenho aqui o Betão. Não vou me despedir de você, porque daqui a pouquinho nós vamos receber aqui mais 2 participantes e você faz parte também dessa rodada, tá certo? Aleluia. Preste atenção agora nesse VT que você vai acompanhar. Ouça, assista com atenção e daqui a pouquinho eu volto. Um novo caminho para a sua vida. Quando Moisés tocou o cajado no Mar Vermelho, as águas se abriram e um novo caminho surgiu na vida do povo de Deus.
Diz a palavra de Deus: mas os filhos de Israel passaram pelo meio do mar seco, e as águas foram como muralhas à direita e à esquerda. Assim o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Êxodo 14, 29 e 30. O apóstolo Adelino de Carvalho e a apóstola Sol Daniela Carvalho vão a Israel entrar no meio das águas do Mar Vermelho, em Piairote. Com seu nome nas vestes sagradas, significando a abertura de um novo caminho na sua vida. Na sua vida sentimental, financeira, profissional e familiar. Pois os inimigos que hoje vedes, nunca mais os vereis. O que era para ser um beco sem saída, tornou-se o lugar onde Deus abre caminhos impossíveis. Piairote, um novo caminho para a sua vida. Reino dos Céus, uma igreja forte. Bom, minha gente, estamos de volta então com o nosso podcast, segundo bloco. Hoje tem essa novidade, né? Primeiro e segundo bloco. Continua comigo o cantor Betão de Paula, que daqui a pouquinho vai trazer uma palhinha pra gente dos principais louvores dele. Pelo menos de 2 principais louvores, tá bom? Daqui a pouquinho essa palhinha ficou para o segundo bloco. E eu recebo agora no segundo bloco o pastor Josué Ferreira, do Santuário de Floramar, Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem-vindo mais uma vez. É muito bom te receber aqui, ô pastor. Muito obrigado, Suzana de Paiva, pela alegria de estar aqui mais uma vez no podcast Eu Sou do Reino. Mais uma vez e sempre vou convidar você para estar aqui, porque a sua palavra é inteligente, você é um pastor do Jaé, é maravilhoso ter você conosco, tá bom? Seja bem-vindo. Amém, muito obrigado. E eu tenho também nesse segundo bloco, pela primeira vez, olha aí, Josué, pela primeira vez nós temos aqui o pastor Cauã Fernando. Pastor Cauã, da cidade, né, de Lagoa Santa, onde ele está ministrando, onde ele está exercendo o ministério dele, na cidade de Lagoa Santa, Minas Gerais, Santuário de Lagoa Santa, Centro. Tá certo. Seja bem-vindo então, Cauã. Obrigado, para mim é um motivo de grande alegria poder participar do podcast Eu Sou do Reino. E espero voltar mais vezes com a presença da senhora aqui. Primeira vez que tá participando, já espera voltar a segunda. Eu gostei dele. Esse aí, eu gostei desse daqui, ó. Esse aí gosta de tomar espaço, hein? Gostei dele. Já pela primeira vez dizendo que quer voltar a mais. Isso mesmo. Parabéns pra você. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o evento que aconteceu hoje. Estamos chegando a esse evento maravilhoso, onde muitos jovens de todo o Brasil, né, esteve presente, também homens, mulheres, família, né, porque o Projeto Celebrar, ele não é só para o jovem, o Projeto Celebrar é para aquele que quer celebrar uma novidade de vida, uma vida cheia de alegria, de bênção de Deus, de testemunhos, né, celebrar é isso, é falar os feitos de Deus, que Deus faz na vida da gente. Isso então, mesmo. Fala pra mim um pouquinho sobre o que você trouxe hoje do projeto Celebrar, que Deus deu ao apóstolo Adelino de Carvalho e com ele também a apóstola Sol Daniela Carvalho. Olha, Suzana, e a todos que estão nos assistindo, hoje foi um dia muito alegre. Foi maravilhoso. Repleto de alegria, festividade, louvores a todo momento. E o que mais me chamou a atenção... Falar nisso também, daqui a pouquinho você continua, Sim. louvores, entretenimento...
alegria, testemunho e churrasco, né? Ah, com certeza. Não pode faltar, né? Não pode faltar, não. E É o churrasco festa, é foi festa. maravilhoso, né? Foi muito bom. Nós estar com aqueles jovens, com aquela gente de fé, foi maravilhoso demais. E por falar em churrasco, eu tava analisando lá, que churrasco, hein? É claro que, assim, o importante foi a palavra foi maravilhosa, Foi que aprendemos, um né, momento espiritual, maravilhoso ali, igual a senhora mencionou agora há pouco aí, testemunho, louvor, futebol, que a galera interagiu, conhecendo pessoas novas, mas aquele churrasco, hein? Vamos e venhamos, cá pra nós, hein? Que churrasco maravilhoso. Não, E o louvor rolando, o churrasco comendo e o pessoal celebrando, porque é tempo de celebrar, né? Não, é louvor rolando e comendo churrasco. Você falou o contrário. É mesmo? Não, nem percebi. Eu fiquei tão entusiasmado com esse projeto, porque, Suzana e pastores, eu tive momentos em minha vida momentos assim de luta, sabe? De que a palavra de Deus fala que há momento pra tudo, há tempo de chorar, tempo de sofrimento, tempo pra tudo. Mas esse tempo que eu tive, minha vida que passou, foi um tempo de luta. Mas esse tempo de celebrar que nós tivemos hoje. Começou, né, Foi Bertão? Só maravilhoso. começou, Foi o né? primeiro. Porque hoje é o primeiro dia do projeto. Nossa, né? que diferencial. É a abertura, a primeira edição do projeto Celebrar é hoje, né? Aconteceu hoje. Isso Agora, mesmo. daqui pra frente, é maravilhoso demais, né? Eu acredito que vai ser assim, cada dia melhor, né? Os testemunhos, a convivência, o prazer de estar juntos. Maravilhoso Esse demais. momento é um momento único, que eu falo pra você, não perca, quando tiver esses momentos, não perca, porque é um momento assim de você, aquela parte, igual eu mencionei agora há pouco, tem aqueles momentos que você passa por situações que, meu Deus do céu, mas quando chega o momento de você celebrar, de você cantar, adorar, curtir, aí você vai ficar em casa? Não, tem que fazer igual nós fizemos aqui hoje, né? celebrar, sim. Fomos lá, curtimos, ouvimos uma boa palavra de Deus, porque enriqueceu nossa alma, e depois disso tudo, o churrasco maravilhoso. E o mais maravilha. engraçado é que a palavra de Deus, ela nos instrui a celebrar. É verdade, é verdade. Eu preparei uma palavra, eu posso ler bem rapidinho? Pode sim, pode. Olha, Daqui Salmo a pouquinho 100. o Josué vai falar. Sim, olha, Salmo 100, você pode acompanhar aí na sua casa, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. E assim, nós celebramos hoje com alegria. Com alegria, o cântico que diz a palavra de Deus é o cântico do testemunho, é o cântico Sim. da convivência, é o Isso. cântico do prazer, é o cântico da alegria, de estarmos juntos, de comemorar, de celebrar. É maravilhoso demais, né? Isso mesmo. E voltando à pergunta que a senhora me fez, Suzana, o que me chamou a atenção também é a palavra do apóstolo Adelino de Carvalho, a palavra da apóstola Sol, Daniela Carvalho, sempre mostrando aos jovens, às famílias, mas principalmente aos jovens, grandeza do pensamento. Mas uma coisa importante, pode continuar, não vou cortar você, mas eu quero pegar esse ganchinho, porque família, né, Josué? Família é o pai, a mãe, o avô, a avó e o jovem. Então, quando fala que o projeto é jovem, está trazendo a família toda para o santuário, né? Com Isso aí certeza. mesmo, é Afinal, isso no aí. reino dos céus, idoso para nós, velho, é depois dos 300 anos, né? Com certeza. Ai, que coisa boa! É depois dos 300. Nossa, ponto positivo pra você, cara, ponto positivo. Obrigada, Mas, Josué. Já. A grandeza de pensamento. É verdade. Nós é precisamos pensar grande, sonhar grande, traçar metas grandes. Não é à toa que é o pastor do Jaé, né, gente? Jovem, apostólico, em evolução. Não E é à essa toa. galera jovem que tá chegando aí, Suzana, Tem uma assim, palavra, me né? admira muito, porque eu Tem falo uma assim, só palavra pegando esse boa. ganchinho, dentro da visão sua aqui de família, eu cresci dentro do santuário, praticamente. Mas teve um período que eu afastei, que eu dei uma afastada, como se diz, né? Fui dar um rolê no mundo, conhecer o mundo. Terrível coisa que eu fiz. Porque o mundo não tem esse conhecimento que vocês têm, sabe? Tem nada de bom, né? Essa maturidade que vocês têm. O mundo aí fora é tudo momentâneo. Tipo assim, aquele momento de prazer pra eles ali, entendeu? E quando nós sentamos, assim, estamos um pouco mais experientes, um pouquinho, né, Suzana? Não, um pouquinho sim. Um pouquinho mais experiente que vocês. E sentamos pra conversar com vocês, jovens, pastores, missionários, a galera do Jaé em geral. Você fala...
Poxa, cara, o que eu fui fazer no mundo? Cara, não tem nada produtivo lá, não tem nada que me agrega valores. E com vocês aqui, a gente vendo com vocês aqui, a diferença que é você estar com um jovem, já é um pastor, um missionário, uma criança. Verdade. Que seja. Verdade. É uma diferença muito grande que faz no nosso conhecimento, na nossa vida. Que você falou de família, isso é muito importante. Viu? Verdade. E o senhor falando sobre o mundo, a alegria do mundo ela é momentânea. É só no momento. E depois? Cadê não a alegria? existe, na verdade, não mais. existe a alegria do Isso. mundo, né? Não existe. É uma ilusão. É uma ilusão, ilusão. exatamente, pastor Josué. É uma ilusão. Não existe alegria do mundo, né? A pessoa que tá lá e ela se alegra é ilusoriamente, igual você falou. É só no momento, aquilo não existe. É ali, é só ali. Ela pronto, volta acabou. pra casa, o problema tá com ela, a dificuldade tá com ela, o Isso. choro A tá com ela, tristeza a tá com tristeza tá com ela, o Isso. desespero tá com ela. Pode continuar. Verdade. E os planos de Deus são bem maiores do que nós imaginamos. Tanto que eu fico feliz, eu fico com muita alegria hoje de estar aqui do lado do pastor Cauã, porque eu não imaginava que E vocês são jovens, ele né? ia ser um Demais. pastor e nós crescemos juntos, Sim. Suzana. Teve uma época mesmo? da nossa infância É o que eu falei, que tá nós vendo aí? brincávamos juntos, bagunçamos juntos, sabe? Eu fico coisa muito feliz de linda. ver Que coisa o boa. apóstolo, como ele acredita nos jovens, sabe? Nossa, Então, que lindo. Nossa, Cauã. Deus seja louvado pela vida do Vocês- apóstolo Adelino de Carvalho. Vocês hoje estão aqui no podcast, porque para o apóstolo é um orgulho, para a apóstola Sol é um orgulho ver vocês jovens participando, tão inteligentes, com uma palavra tão boa, tão instrutiva, né, dando direcionamento a essa multidão que nos acompanha, também nos santuários. Que coisa linda, você é pastor de um povo, maravilhoso demais. Isso é uma grandeza, né, diante de Deus. É a honra de Deus, o louvor de Deus na gente, né? Glória a Ver Deus. o que Deus se alegra. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que alegria é essa? Eu entendo, Suzana, entendo que a alegria de Deus é aquela que eu proporciono a Ele, que eu provoco nele. Então ele ficou alegre comigo? Aquela alegria dele é a minha força. Isso. Então a alegria do Senhor é a nossa força individual. Isso é para cada um, né? Não é assim num todo. É para cada um de nós. Isso é maravilhoso. É para aquele que provoca a alegria do Senhor. Um feito seu que provoca a alegria de Deus, aquela alegria dele é a sua força. Sim. Então, é muito bom a gente saber que Deus está feliz com a gente, certamente Deus está feliz com você, pastor Josué, pastor Cauã Fernando, que hoje está aqui como pastor, como ministro de um povo que Deus confiou na mão de vocês. O apóstolo Adelino de Carvalho olhou para vocês e confiou, acreditou que vocês teriam responsabilidade espiritual, compromisso, e a gente vê isso na palavra de vocês, na exposição de vocês aqui diante das câmeras, levando isso para essa multidão que nos acompanha. Esse ensinamento, esse testemunho, maravilhoso demais. Deus abençoa muito, né? E tudo começa, assim, só pegando um gancho também, dentro da visão da juventude. Tudo começa na infância. A importância da turminha da madrinha no nosso meio hoje. Verdade, bem Muito pontuado. importante. Vou pontuar para a senhora, para você Bem aqui, pontuado. Suzana. O que acontece? Eles, com certeza, já tiveram a turminha da madrinha, com certeza. Ah, sim, participei. Eu não tive esse privilégio, não. Não tive essa honra, não. Mas assim, a gente na igreja, quando era... Vocês falam que vocês brincavam no santuário, e a gente, quando era mais novo, era o contrário, fazia muita bagunça no santuário. É que o pastor ficava doido com a gente na nossa infância. E hoje eu admiro muito, eu vejo assim, sabe, eu tava analisando as crianças do santuário, todos que eu vou, são todos, não é só um ou outro, é todos que eu vou. A importância da turminha da madrinha, a gente vê esses exemplos aqui hoje e vê a turminha da madrinha, como ela influencia na vida da criança. Tava no santuário observando lá, na hora da pregação. Quando começa lá a celebração, que trem todo, maravilhoso. Para quem não sabe, o Betão de Paula, ele congrega no santuário do Jardim Industrial da cidade de Contagem, Minas Gerais, que é um orgulho para aquele povo também ter com eles, né, o Betão de Paula, da Bispa Paula Bispa Miranda. Paula Miranda, né? Uma pessoa também que a gente ama, tá sempre com a gente aqui no nosso podcast. Um abraço para a Bispa Paula Miranda. A Bispa, um abraço pra senhora aí, Bispa. Deus abençoe a senhora aí. E o que acontece? Então, só para você me resumindo aqui, eu tava observando nos santuários como o comportamento das crianças são outros. Verdade. Você vê, cara, chama assim, na hora da turminha da madrinha, coloca lá
põe as cadeiras, eles sentam, ficam E ficam atentos, né, Betão? Atentos, assim, você não vê nem correr na igreja, eu falo- prestando atenção, Sim, querendo aprender, entusiasmado, né? Sim. É, o que Ali, ó, aprende. vidrado parado, observando. Você não vê um pio. Aí você pensa, poxa, eu olho pra eles assim, sabe? Às vezes eu me emociono, que eu vejo assim, puxa, cara, na minha época não tinha trabalho esse lindo que negócio, a na minha época Bárbara nós correndo na igreja. Barcelos realiza mesmo. O Lindo. apóstolo, até hoje eu lembro que o apóstolo na catedral, uma vez chamou nossa atenção, quem tá fazendo bagunça naquele tinha escadinha, não sei se você lembra, tinha escadinha que ficava as crianças Com certeza. perto do altar. Não vou falar pra vocês não, porque vocês não vão descobrir a minha idade. Fica quietinho. Tinha uma escadinha perto do altar lá, entendeu? Nós ficava fazendo bagunça lá, apóstolo. Crianças, comportem-se. Aí eu vejo hoje, as crianças de hoje, quietinho, observando. Então, assim, voltando ao assunto do Jaes Kids, da importância da turminha da madrinha nas crianças. Ela vem fazendo um diferencial na vida das crianças que hoje crescem aqui. Então, nós temos hoje 2 homens de Deus aqui, que um dia desse, né? Um dia, Era criança. Um dia atrás. Passou pela turminha da madrinha. Eram crianças, né? Brincavam juntos e hoje estão aqui, homens de Deus, né? Que Inclusive, Deus Suzana, confia, que Deus acredita, que Deus confiou uma igreja, um povo na mão desses 2, né? Inclusive, eu quero até mandar aqui um abraço aqui especial para os irmãos de Sete Lagoas. Verdade. Onde nós passamos a Sim. nossa infância junto. Um abraço para os irmãos de Sete Lagoas. Que coisa E linda, falando né? sobre o Jaes Kids, hoje em dia tem crianças que trazem os pais para o santuário. Bem pensado. Antigamente, os pais pegavam, insistiam com as crianças. Sim. Não, hoje você vai para o santuário. Hoje em dia, as próprias crianças trazem os pais. Lá no meu santuário do Floramar, nós tivemos uma apresentação, foi na Semana Santa. E aí eu observei uma mãe, primeiro foi no teatro da morte de Jesus. E aí veio a mãe. A criança, ela veio e trouxe a mãe. E aí, na ressurreição, veio a mãe e o pai. Nossa. Assistir a criança, eu fiquei impressionado. Falei, olha, que bacana. Uma criança trouxe os pais para dentro do santuário. Olha só como que as coisas mudaram. Isso é graças ao trabalho louvável da madrinha Bárbara Barcelos. Gente, e da turminha da Deus seja A louvado pela Bispa vida Bárbara deles. tem um trabalho brilhante com essas Glorioso. crianças, né? É um instrumento de Deus, né? É, Um instrumento. conduz de uma forma tão inteligente Sim. e tão sábia, né? Essas crianças vão crescendo, vão se fortalecendo, vão convivendo no reino, não saem nunca mais, porque ali está a base delas, né? No reino dos céus, no santuário. É lindo demais. Eles ver ganhavam essas na crianças facilidade, crescerem. só. Eles ganhavam na facilidade, eles Sim. tratam quase todo domingo, tem gente nova que eles trazem. E outra coisa, chama a Bispa Bárbara de madrinha. Ou Sim. seja, carinhosamente, né, tem esse afeto, Sim. né, pela bispa, porque é ela que traz o ensinamento, é ela que conduz e faz isso com tanto amor, né, com tanto carinho. É muito importante, é um trabalho muito lindo, Muito né? E eis aí Graças os a frutos Deus. dela, né? Porque vai crescendo assim. A gente vê que a mente das crianças é outra. É Você senta verdade. pra conversar com ele, eles te dão uma lição, cara. Você fica assim, meu Deus. É. Ô, calma aí. Só tem 5 anos, você tem 7 anos. Peraí. Quem fala sou eu. Não, mas que tá aqui, sem assado. Sim, senhor. Isso A é muito apóstola fala bom, que elas né? são os donos do reino dos céus, a gente tem que respeitar, né? Então. É verdade. Aí vira Graças essas a bênçãos Deus. aqui, aí. Vira essas bênçãos aí, tá vendo aí? E vocês, como pastores, homens de Deus, né? Hoje vocês estão trazendo então essa experiência, né, do que viveu e de ter convivido, né, com pessoas lá no trabalho, na edição, né, a primeira edição do Projeto Celebrar, maravilhoso demais. A gente está chegando dessa alegria e essa alegria está sendo passada em ensinamento, em testemunho, em força espiritual para todos quantos nos acompanham de casa, do trabalho, né? Aí ouvindo, assistindo, participando com a gente. Curta o vídeo, compartilhe para a gente alcançar muito mais famílias por toda a parte. Tá certo? É assim. Deixa seu recadinho também. Deixa lá um recadinho. Olha, o que eu mais gostei no podcast foi essa parte. Foi ouvir sobre isso, porque também nos ajuda muito, tá certo? Bom, daqui a pouco tem mais, mas nós vamos agora ouvir uma palhinha. Mas antes, quero lembrar a todos que amanhã, sexta-feira, tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. Amanhã, em todos os santuários. Seu endereço, por favor, Josué. Eu estou localizado na rua Professora Gabriela Varela, número 741, bairro Floramar. Atenção, amanhã, sexta-feira, é dia de batalha espiritual. Não aceite continuar sofrendo. Eu vou estar no santuário no horário de 7 horas da manhã, 9 horas da manhã,
3 da tarde e 7 horas da noite. Eu posso repetir o meu endereço? Com certeza que pode. Rua Professora Gabriela Varela, número 741, bairro Floramar. O seu WhatsApp? E para você entrar em contato comigo, você pode mandar mensagem no WhatsApp DDD 31 97522 3614. Repetindo, DDD 31 97522 3614. É maravilhoso. Amanhã é um dia forte, né? E ouvir você falar com essa determinação, dá alegria, dá orgulho na gente, né, Betão? Nossa. De ver você, um pastor hoje, comandando um povo com a autoridade de Deus. Maravilhoso demais, viu, pastor Josué? Pastor Cauã Fernando, fala pra gente aí o endereço do seu santuário, onde amanhã, sexta-feira, onde domingo também, como o pastor Josué, você também estará levando a mensagem, a palavra de Deus a todo o povo de Deus. Olha, você que está me assistindo, me ouvindo agora, eu fico localizado no Santuário de Lagoa Santa Centro, na rua João Pinheiro, 102, Lagoa Santa. Os horários amanhã, sexta-feira forte, dia de batalha espiritual, é 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde também, às 7 horas da noite. Quando você está fora da corrente, você precisa entender que você está sozinho. Mas quando você está dentro da corrente, nós somos a unidade espiritual em uma só força para você vencer. Nós ajudamos você a vencer com a força espiritual do apóstolo, com a força espiritual também dos outros irmãos que estão no santuário, com a minha força espiritual que estou no altar orando forte em seu favor. Então é muito importante você chegar ao santuário e começar a sua corrente determinada a receber de Deus a resposta que você espera receber. E aí, ali tem a força do apóstolo Adelino de Carvalho, da apóstola Sol Daniela Carvalho e do profeta, né? E dos irmãos que estão juntos, um ajudando o outro, Isso, né? E a unidade. A unidade. Falamos junto, unidade. Então é maravilhoso demais, né? Graças a Deus por isso. Isso amanhã, sexta-feira e domingo também. É muito importante vocês se lembrar que na sexta-feira você busca cura e libertação, no domingo você se fortalece na Santa Ceia. Maravilhoso. A corrente, ela levanta a pessoa. E o que mantém de pé a Santa Ceia, que é o corpo e o sangue de maravilha, Jesus, né? Graças a Deus. E amanhã também tem o trabalho, né? Forte, que está sendo realizado em todos os santuários, para que as pessoas tenham oportunidade de colocar o nome delas, o nome da família, de um familiar principalmente, né? Que a pessoa mais representa pela fé. Na veste do apóstolo, da apóstola, para que vá para Israel, né? E lá em Israel abra os caminhos, faça o trabalho, né? O apóstolo vai fazer o ato profético da abertura de caminhos em Israel. Então a pessoa vai ter a oportunidade de ir. Como? Através do nome na veste. Maravilhoso, muito forte, né? Muito forte. Então amanhã vocês vão atender pessoas que vão nesse propósito de buscar isso para a vida delas, para a família delas, de colocar o nome de um parente, de um filho, de um neto, do marido, da esposa, da mãe, do pai, enfim, de uma pessoa que eles representam pela fé. Maravilhoso, um trabalho muito forte, Isso né? mesmo, é muito poderoso e tem que se aproveitar desta oportunidade. Não é todos os anos que o apóstolo Adelino de Carvalho vai a Israel, e não é um lugar qualquer. É Israel verdade. é onde ocorreu toda o que a Piairote. passagem da Bíblia. Verdade. E Piairote, onde foi aberto que as águas O que, do que é Mar Piairote? Vermelho. Piairote é beco sem Sem saída, saída. caminho sem saída, né? Chega num lugar onde não tem como sair daquele lugar, daquela situação, daquela condição. E ali em Piairote será realizado o ato profético da abertura desse caminho, né? Pelo apóstolo Adelino de Carvalho, pela apóstola Sol Daniela Carvalho, e aí essa pessoa vai ser alcançada aqui no Brasil através dela estar lá em Israel com os apóstolos, através do nome na veste. Onde que entra a música que eu gravei recentemente, Agora né? vamos Vou falar com com Deus você. caminhando pra frente. Agora vamos falar com você. Você vai dar uma palhinha pra gente, porque você tem aí uma pasta de música, Sim. de louvor, que Deus te deu. Porque, na verdade, deu para o apóstolo Adelino de Carvalho, a composição é dele. Sim. Graças a E Deus são por composições, isso, né? assim, maravilhosas, nossa, lindas. Mas ele, o apóstolo, deu para o Betão. Então Eu foi fui direcionado, né? privilegiado, eu fui privilegiado dessas músicas, são Fala pra orações. gente. Eu quero que você traga uma palhinha, assim, pelo menos de 2 louvores
que quando você chega num determinado lugar para cantar, para se apresentar, como por exemplo na Segunda Apostólica, você chega e você canta, você sabe que tem ali uma multidão esperando para ouvir aquele louvor. Fala qual. Nossa, são 2 louvores que estão marcando agora... Então é esses 2 que você vai dar uma palhinha. Que estão marcando agora o meu ministério. Que assim, um que eu observei, que não quero deixar de mencionar aqui também, que eu assisto, eu ouço as programações da 94.1 FM, a Rede do Coração. E constantemente tenho ouvido a Dani do Beck, tenho ouvido o Lucas Efraim, e o programa dele sabe, toca muito essa música. O Lucas Efraim ele foi convidado para estar hoje, não teve oportunidade, disse: Suzana, não quero perder a minha oportunidade de participar do podcast. Então nós vamos trazer ele também aqui. Muito bom. Né, inclusive, quando tiver aí também, eu quero participar com ele também, para poder cantar para ele, porque sempre que tá no programa dele no sábado, ele é maravilhoso. Sábado ele coloca muito essa música que fala assim, aquela assim, ó, benção pra lá é benção pra cá. O programa dele do começo ao fim essa música. Muito gostoso do programa. E a outra dele. que tá marcando aqui no Santuário da Pampulha, na segunda-feira passada, eu tive a honra de subir naquele santo altar do Santuário da Pampulha, que é um santuário muito assim, de Deus, muito usado. Não que os outros não sejam, todos são maravilhosos, mas a Pampulha, né, como se diz, a igreja... É isso aí, né? Não, puxa, eu ia falar que melhor que você falou, então... Então, o Santuário da Pampulha, assim, eu tive a honra de subir, de cantar lá a nova música, o novo louvor que o apóstolo de Deus recebeu e passou pra mim, que fala os valentes de Davi, né? Que fala, essa música é maravilhosa. Ela fala assim, ó: olha o som do cavaco anunciando que estão aqui, já estão aqui, os valentes de Davi. E tem uma parte principal lá que fala assim, ó: é no som do cavaco, no repique, no pandeiro, que nós cantamos e evangelizamos o Brasil e o mundo inteiro. Nossa, maravilhosa! É muito boa. Glória a Deus. E a comissão Lucas Efraim usa no programa todo sábado, que ele usa lá, é aquela, né? É bênção pra cá, é bênção pra lá, é bênção de Deus pra todo lugar, é bênção pra cá, é bênção pra lá. Da minha boca, da nossa boca sai bênção, bênçãos de Jeová. Aleluia! Glória a Deus! Vamos bater palma porque é lindo demais. É maravilhoso. Louvar a Deus não tem... Pra louvar mesmo. Acho não. Não existe coisa melhor do que isso. Adoração. E pra você ouvir esses louvores maravilhosos que nossos cantores do reino, o apóstolo canta, a apóstola Sol canta, e os cantores do reino cantam esses louvores, você pode entrar no YouTube aí na TV Reino, que tem um canal no YouTube, você pode pesquisar lá. Vou puxar pra mim, né? Betão de Paula lá, e você vai ver lá eu cantando, louvando a Jesus. Você pode colocar no seu carro, você pode baixar as músicas. Tem o site também da igreja, que tem vários louvores, tem uma parte exclusiva, que os louvores são maravilhosos. Então, repetindo pra você aqui, pra você que tá me assistindo, você pode entrar lá no YouTube, pesquisar Betão de Paula, ver os meus louvores, claro, que Deus, através do nosso apóstolo, me presenteou. E também tem os cantores do reino fazendo uma festa pra Jesus, que são maravilhosos. Tem um canal da TV Reino também lá, do canal da TV Reino, que é muito importante aqui, ó, pra você que tá nos assistindo, ó, youtube.com, aqui, ó, TV Reino, maravilhoso. Você pode acompanhar aqui, ó, inclusive esse podcast aqui da Suzana de Paiva aqui, que é maravilhoso, que eu também acompanho. Vou fazer aqui, né? Puxar uma sardinha pra ela, porque eu acompanho. Semana passada teve umas palavras maravilhosas aqui, acompanho sempre. Parabéns, Suzana de Paiva, por esse podcast que está sendo diferencial na vida nossa, na minha vida e na vida do povo de Deus. São os meus participantes, né, os meus convidados, meus amigos na mesa, outros em caráter online, Sim. que traz pra gente essa palavra, esse testemunho, né, essas experiências que muito tem edificado esses que nos acompanham, né? Graças a Deus, nos edifica e edifica quem nos acompanha. Graças a Deus. Bom, então assim nós estamos encerrando. Não gostaria, eu queria ouvir mais música, mais palhinha aqui, mas tudo bem. Não Deixa dá. Pra próxima. Fica pra próxima. Vou ter a honra de vir novamente. Você disse que sim, sim. Isso mesmo. Ele faz o marketing dele. Isso mesmo. Aqui, ó, ele já falou. A hora que eu cumprimentei, já falou: quero voltar mais vezes. Nem boa tarde, voltar mais vezes? Nem cumprimentou direito, né? Já vai voltar mais vezes. Porque é muito bom. Estar com vocês aqui é maravilhoso. Sim. Obrigada. De verdade. Um abraço com muito carinho a você, pastor Josué. Deus te abençoe muito. Obrigada pela participação, pela sua palavra que muito contribuiu. Deus abençoe você, seu ministério. E que você volte sempre convidado, trazendo uma experiência, um testemunho. Amém, Suzana. Eu que agradeço pela honra de estar aqui com você, com os nossos convidados e com você que está nos assistindo também. Cauã
Alô, Fernando, pastor, obrigada pelo carinho mais uma vez. Deus te abençoe muito, abençoe o povo da sua igreja, o seu ministério. Amém. Que você possa sempre estar conosco e trazendo sempre também experiências novas. Com certeza, estou muito feliz. Novos. Sim, com certeza. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje neste podcast. Eu tenho certeza que você aí de casa hoje foi muito edificado através de cada palavra, de todos que tiveram a participação. E para mim é uma honra muito grande. Eu espero voltar novamente, né? Tá bom, você vai voltar sempre, vou te convidar. Tá bom. Betão de Paula, obrigada pelo carinho mais uma vez. Você sempre com essa alegria, com essa palavra boa, com esse testemunho maravilhoso que você tem no reino. Seja bem-vindo sempre. Que Deus te abençoe e abençoe seu ministério de cantar, de louvar, de exaltar a Deus em adoração com seus louvores. Só agradecer a Deus, é só gratidão, porque a gente sabe que hoje só temos que agradecer. Então, hoje, agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, com os pastores aqui, o Jaés, esse momento maravilhoso, esse momento único. E, claro, se tiver a oportunidade de vir mais vezes, estarei firme aqui, ó, atento ao celular para sua chamada. Que coisa boa, que coisa boa. E um abraço com muito carinho ao meu videomaker, Ronan Marques Júnior, com ele hoje o Ezequiel também, o nosso abraço. E a você que nos acompanhou de casa, do seu trabalho, obrigada pelo carinho, curta, compartilhe e deixe o seu recadinho, a sua mensagem pra gente, que é muito importante, tá bom? Quinta-feira que vem tem mais um novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. Obrigada pelo carinho e Deus te abençoe muito e sempre.